Olá meus amigos, olá minhas amigas, voltamos para mais uma aula de resolução de questões pelo TRT da 12ª região mais uma vez. Muito obrigado pela confiança, por acreditar na gente e levar eu e o Aprova Concurso até a sua casa, onde quer que você esteja, viu? Que alegria, que satisfação ter sua companhia e espero que ao longo das aulas que a gente está fazendo, você tenha entendido qual é o modelo de questão que a Fundação Getúlio Vargas tem em suas provas e principalmente que você consiga desenvolver, como eu disse, revisar, aprofundar ou até mesmo aprender aí com a resolução, técnicas de como resolver questões junto comigo aí, tá certo? Que alegria, viu? Que satisfação mais uma vez poder contar com a sua presença, tá certo? E nessa aula, é claro, vamos aprimorar e vamos resolver mais questões, mais problemas da Fundação Getúlio Vargas. Vamos pegar também a parte de porcentagem e agora trabalhar também com a parte de raciocínio lógico, tá certo? Aquele raciocínio lógico que para muita gente não tem lógica nenhuma, eu vou mostrar e vamos tirar esse mistério junto com vocês aí, tá certo? Vamos comigo então? Mais uma aula começando, você é meu convidado, vamos com tudo. Olha só, primeira questão nos diz o seguinte, ó. Ana vendeu um terreno que tinha recebido de herança. Do valor recebido, ela pagou 20% em impostos e outras despesas. E do que sobrou, ela usou 25% para comprar um carro usado. Depois dessas operações, Ana ficou com 72 mil. Que colocou na poupança. Então, por quanto que ela vendeu o terreno? Olha, tem muitos jeitos de resolver, muitas estratégias, mas eu quero reforçar para você aquela que eu julgo ser a mais geral. Talvez não seja mais fácil, mas é aquela que resolve mais problemas, que é aquele lance que nós comentamos na aula anterior. Se não assistiu, até assista. Vou retomar aqui com você, ó. Quando é para fazer um aumento percentual, multiplique por 1 mais x sobre 100. Agora, se for para fazer um desconto percentual, multiplique o número por 1 menos x sobre 100. Vamos reforçar essa ideia nessa questão? Olha só. Primeiro, ela vendeu o terreno por uma quantia que a gente não sabe. Eu vou chamar de valor T, de valor total. Só que quando ela pegou o dinheiro, ela teve que pagar 20%. Então ela deixou 20%, ó. O seu total T foi multiplicado por 1 menos 20 sobre 100. Ou seja, dos 100% se retirou 20 por 100, 20%. Depois disso, ela pegou ainda 25%, ou seja, do que sobrou em cima dessa grana, tirou os 25%. Então ficou assim, ó, 1 menos 25 sobre 100. Então, note, esse total de dinheiro que ela pegou sofreu duas baixas. A primeira baixa de 20% e a outra baixa em cima da primeira foi de 25%. Por isso que está ali 1 menos 20 sobre 100 e 1 menos 25 sobre 100. São duas quedas. E depois disso, restaram 72 mil. Ou seja, vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. 2 por 100 20 em 100 é 2 por 10. Então foi 1 menos 0,2 e 1 menos 0,25 em relação ao total, que gerou 72 mil. Vamos tentar pensar no jeito mais prático ainda, ó. Tirando 20%, restou 80%, 0,8. E tirando 25%, restou 75%. Ou seja, 80%, olha lá, 80% de 75% dá 72 mil. Esse é um clássico, a galera se bate demais nesse tipo de questão. E note que a resolução é super rápida. Agora é só você fazer o seguinte, ó. Quanto que é 0,8 vezes 0,75? 0,8 vezes 0,75 é 0,6. 0,6T é igual a 72 mil. Portanto, o valor total T é 72 mil dividido por 0,6. Fazendo uma fração equivalente, ó. Dividir com vírgula, não sei, Brian, também não gosto muito. Então vamos fazer assim? Vamos achar uma outra fração, só que sem a vírgula. 72 mil dividido por 0,6 é a mesma coisa que 720 mil por 6. 720 mil dividido por 6 dá 120 mil.
120 mil, resultado que aparece aqui na letra A. Como eu disse e repito, tem outros jeitos de fazer, mas eu gosto de mostrar o caso mais geral, aquela ferramenta que resolve esse, o próximo, o outro e o que vai cair na tua prova também. É esse meu caminho. Não adianta, vamos pensar assim, vamos caminhar assim, vamos pensar assado. Não adianta te dar 10 ideias para resolver se você vai lembrar de 5 na hora da prova. Então, humildemente, eu trago um raciocínio e resolvo todas as questões com ele. Tem gente que está assistindo que odeia esse jeito. Fala, meu Deus, esse professor complica demais. Só que com o passar do tempo, galera, a gente vai resolvendo muitas questões. E eu falo para você, eu resolvo em média, juro para você, eu resolvo em média semanalmente mais de 100 questões de concurso público. E procuro trazer tudo num único raciocínio, todas. Assim, a gente consegue mostrar uma técnica que garante todas as questões. Respeito sua opinião e continue usando seus métodos, mas eu vou resolver todas usando o mesmo raciocínio, tá? Vamos para mais uma questão, ó. Um comerciante aumentou no primeiro dia de agosto o preço da unidade de determinada mercadoria em 10%. Então, ele aumentou em 10%, comparado com o mês anterior. E observou que no final daquele mês, o número de unidades vendidas era 10% menor. Pergunta, comparando o faturamento, olha lá, comparando o faturamento, o que aconteceu? Essa aqui é um clássico, tá? A Getúlio Vargas trouxe, a Carlos Chagas trouxe, o CESP trouxe, aqui a gente foi pegar a IBFC trouxe, as principais bancas de concurso público trabalham com esse tipo de questão. A VUNESP, e aí vai. É para qualquer banca. Essa questão é coringa. O que acontece? Eu aumentei 10%, só que vendi 10% a menos. Eu aumentei 10% o preço e vendi menos. 10%. Aumentei 10% e vendi 10% a menos. O que acontece? Muita gente que está assistindo fala, Brad, isso aqui é ridículo. Ficou a mesma coisa. Fica a mesma coisa, porque veja, eu aumentei 10 e tirei 10, então tá tudo certo. Uma prova de concurso público, galera, ela é eliminatória e classificatória, concorda? Tem que eliminar a gente e classificar aqueles que acertam. Você acha que a Fundação Getúlio Vargas, banca examinadora, a banca que organiza o exame de ordem, da ordem dos advogados do Brasil, vai queimar uma questão como essa? Vai colocar ali exatamente, 10 e 10? Lembre-se, ele tem que avaliar a sua capacidade de resolver problemas. E colocar uma questão como essa, que aumenta 10 e diminui 10 e coloca o gabarito mesmo, está avaliando pouca coisa, não concorda? Então, vamos usar a técnica? Olha lá, ó. Eu aumentei 10%, 1 mais 10 sobre 100. Só que, no entanto, eu vendi 10% a menos. Então, a venda ficou 1 menos 10 sobre 100. O preço eu aumentei, mas a quantidade eu diminuí. O que será que vai acontecer com o faturamento? Vamos lá? Como eu aumentei 10%, vai ficar 1,1. Como a quantidade caiu 10%, 1 menos 10 sobre 100 é 0,9. Então, o faturamento ficou multiplicado por 0,99. 0,99 é 99 sobre 100. 99 sobre 100 é 99%. O preço aumentou 10, a quantidade caiu 10% e o faturamento é de 99%. O que é 99%? Fantástico, perdeu 1, então ficou 1% menor. Tem gente que se revolta e fala, tá impossível, eu vou entrar com recurso, tá errado. Cara, não tá errado. Veja só, preste atenção. A mercadoria, vamos pensar assim, ó, eles vendiam a R$100. Perfeito? O que aconteceu? Ele falou assim, eu vou aumentar 10%. Claro, 10% de R$100 são R$10 mesmo. E a mercadoria custa 110. Só que graças a esse aumento, houve uma queda de 10%. Aí é que tá. 10% de 100 é uma coisa, 10% de 110 é outra. 10% de 110 são R$11, por isso que vai para 99.
Então é verdade mesmo. Aumentar 10 e tirar 10 causa um prejuízo de 1% no total que se tinha anteriormente. Legal? Toma cuidado, ó. Dicas adicionais, ó. Dicas adicionais. Coisas que a galera erra demais em concurso público. Por exemplo, 2 aumentos de 20. Isso aqui é clássico. Se eu aumento 2 vezes 20%, quanto aumenta? Adivinha qual que é a resposta mais clássica, né? 2 aumentos de 20 é um de 40? Não, não, não. 2 aumentos de 20 é 1 mais 20 sobre 100, que multiplica 1 mais 20 sobre 100. Ou seja, 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44. Opa, 2 aumentos consecutivos de 20 vai para 1,44. O que é 1,44? 44% a mais. Legal? Cuidado com essas coisinhas aí. Legal? Resolvido essa, né? Vamos para mais uma. Ó, uma empresa durante o ano de 2013 contratou funcionários e não demitiu ninguém. No final desse ano, o número de funcionários era 40% maior do que o início. Se no final do ano tinham 175 funcionários, então o número de funcionários no início do ano é quanto? Repare, ó, 40% maior. Então, o que você tinha no início do ano ficou 40% maior, ó. 1 mais 40 sobre 100. O que se tinha no início do ano, quando multiplicado por 1 mais 40 sobre 100, virou quanto? 175. Perfeito? Ou seja, 1,4 multiplicado pelo que eu tinha no início do ano é 175. Quanto que eu tenho no início do ano, então? 175 dividido por 1,4, que é a mesma coisa, ó, vamos fazer uma fração equivalente? É a mesma coisa que 1.750 dividido em 14. Pode fazer a continha. 1.750 dividido em 14 dá 125, que aparece aqui na letra C. Bacana? Note que eu estou dando o mesmo tratamento para todas as questões que envolvem aumento e desconto percentual. Todas elas eu dou o mesmo tratamento, procuro levar da mesma regra, tá certo? Assim, é claro, como eu disse, eu consigo um método global de resolver esse tipo de questão. Beleza? Vamos para mais uma? Vamos lá, mais questões. Ó, agora, nos despedimos da parte matemática e vamos agora para a parte de raciocínio lógico, tá? Lá no edital, ele trabalha com as principais ideias de lógica, tabela verdade, conectivos, proposições, tautologias, negações, equivalências lógicas, tem muita coisa aí, legal? E claro, eu sempre comento com o pessoal, principalmente quando está iniciando sua carreira no raciocínio lógico, Brian, não tem lógica nenhuma no raciocínio lógico. É porque o raciocínio lógico, assim como a matemática, moçada, é uma série de regras pré-definidas. E num concurso público, é só aplicar a regra. Ele cobra a aplicação de regra. Quer ver? Olha só, nessa primeira questão, ó, se cometi um crime, então serei condenado. Eu quero saber qual é a sentença que é logicamente equivalente. O que é uma sentença equivalente? É dizer a mesma informação, só que com outras palavras. Isso é logicamente equivalente. Então, como que se resolve esse tipo de problema? Primeiro, toda questão de lógica, ela é recheada de proposições e conectivos. Repare, ó, se cometi um crime, então serei condenado. Esse se e então, ele representa o que nós chamamos de condicional. Um condicional é um tipo de afirmação que eu digo assim, olha, se tenho uma coisa, então consigo outra. Essa primeira informação, ela é chamada de premissa. Então, olha lá, ó, cometer um crime, ou cometi um crime, é a nossa premissa. A conclusão, ou também chamada de tese, é serei condenado. Então, diante de uma premissa, terei uma tese. Legal. Ele está pedindo um jeito equivalente. Aí é que tá.
Existem duas, e aí é regra, olha só, isso que é o bacana, é uma regra. Diante de um condicional, existem duas regras de equivalência. Duas regras. A primeira delas é assim, olha, se não tiver a tese, então não temos a premissa. Posso escrever o exemplo para você? Se não tem a tese, se não fui condenado, se não fui condenado, ou seja, se não tem a tese, então... Por que você não foi condenado? Muito bem, então não cometi um crime. Não cometi um crime. Essa é uma frase equivalente a denunciado. Ou seja, dizer que se cometi um crime, então serei condenado, é equivalente a dizer assim, olha, se eu não fui condenado, então eu não cometi um crime. Repare que essa frase não tem no gabarito, tá vendo? Ele tenta até fazer um lance aqui na letra B, ó, tentando mostrar, mas não é essa. A outra equivalência é essa aqui, ó. Não para a premissa ou afirma-se a tese. Ou seja, diante da frase, se cometi um crime, então serei condenado, só pode acontecer duas coisas. Ou você não cometeu um crime, ó, não cometi um crime, ou você é inocente, ou você vai ter que ser, ou serei condenado. Essa é uma outra forma equivalente de dizer a frase. Ou você não comete o crime, ou você é condenado. E a resposta correta é essa, olha lá, ó, não cometi um crime, ou serei condenado. Posso pedir uma gentileza para você? Anota essa regrinha aqui, ó. Anota isso aqui com carinho. A Getúlio Vargas adora questões como essa. E para te mostrar que ela adora questões como essa, venha mais uma. Olha lá, considere a sentença. Olha lá, se Geraldo foi à academia, então Jovelina vai ao cinema. A partir disso eu posso concluir o quê? Qual delas? O cara que não conhece as regras da lógica fica perdido assim, ó, subindo e descendo cabeça e não vê qual é a alternativa correta. Você com tranquilidade e muita calma vai pensar assim, pera aí, eu tenho a premissa e tenho a tese. Tem duas opções, como eu disse, ó, mas a ideia é a seguinte, se Geraldo foi à academia, Jovelina vai ao cinema. Então eu posso dizer assim, olha, ou eu não tenho premissa, ou eu garanto a tese. O que é não ter a premissa? Geraldo, olha lá, Geraldo não foi à academia. Não foi à academia. Legal? Ou eu tenho a tese. Qual que é a tese? Jovelina foi ao cinema. Isso é equivalente. E aqui está a resposta correta na letra E. Tá vendo? Então você não fica vendo as alternativas igual um louco, tentar achar uma concordância, nada a ver, é aplicar a regra. Gostou? Bacana, né? Então, veja agora essa aqui, ó. Se há muitos processos, então os juízes trabalham muito. Olha a premissa, ó. Há muitos processos. Olha a tese, ó. Os juízes trabalham muito. Dessa frase, eu posso concluir duas coisas. Tem duas afirmações, né? A primeira delas é, ou nos falta a premissa, ou eu garanto a tese. O que é faltar a premissa? Não há muitos processos. Não há muitos processos. Ou eu tenho a tese. Qual que é a tese? Os juízes trabalham muito. Os juízes trabalham muito. Perfeito? Nos falta a premissa ou garante a tese. Está ali o resultado na letra D. Legal? Então, veja, aplicar equivalência lógica é só aplicar uma série de regras previamente determinadas. Vamos imaginar que não tivesse esse gabarito, tá? Pode ser que não tenha esse gabarito. Existe a outra que é assim, se não tem tese, então não tem premissa.
Como assim? Se os juízes não trabalham muito, se os juízes não trabalham muito, então, estou escrevendo rapidinho aqui, ó, então não há muito processo. Também é gabarito correto, tá? Se os juízes não trabalham muito, então não há muitos processos. As duas são equivalentes. As duas respostas são válidas, só que a Getúlio Vargas gosta mais dessa que eu estou mostrando para você. Perfeito? Legal. Agora, veja essa aqui, ó. Essa aqui derruba muita galera. O pessoal fala que é impossível de resolver questões como essa. Diz assim, se chove, fico em casa. Se fico em casa, vejo televisão. Se vejo televisão, aborreço-me com as notícias. O que eu posso concluir então? Letra A, B, C, D ou E. Quer ver? Olha só. Vou resumir aqui, ó. Se chove, então eu fico em casa. Se fico em casa, eu vejo televisão. E se eu vejo televisão, então, o que eu faço? Eu me aborreço. Legal. O que eu posso concluir? Você fala, mas não é para concluir nada. É só um louco para concluir isso. Galera, toma cuidado. Ó, aquelas equivalências que eu mostrei para você são objetos muito fortes para resolver questões. Repare que eu vou usar aquela ideia. Se P, então Q. Lembra que eu falei? Que se não tem a tese, então não tem a premissa? Pois é. Vem cá, olha lá. Se eu não me aborreço, olha o que eu posso garantir, ó. Que se eu não tenho tese, então eu não assisti televisão. Tá, mas e se eu não assistir televisão? Por que você não assistiu televisão? Ah, eu não assisti televisão porque eu não fiquei em casa. E por que você não ficou em casa? Por que você não ficou em casa? Porque não choveu. Então eu posso garantir que se vejo televisão eu fico em casa? Não. Repare, ó. Em um condicional, agora tem um outro conceito, ó. Se em um condicional a tese é verdadeira, eu não posso garantir que a premissa é verdadeira. Isso vem lá da tabela verdade. Em um condicional, se a tese é verdadeira, eu não garanto que a premissa é verdadeira, tá? Agora, outra ideia aqui, ó. Se fico em casa somente se chove, não é verdade. Lembrando que se a tese é verdadeira, eu não preciso ter premissa verdadeira. Legal? Muito bem. É necessário ficar em casa para ver televisão? Também não. Isso é uma questão do bicondicional. Vejo televisão se fico em casa se vejo televisão. Agora, se eu não me aborreço, olha lá, ó, se eu não me aborreço, é porque não choveu. Tá vendo a equivalência? Se não me aborreço, então não choveu. Resposta que fica na letra D. Bacana? Então note o quanto cai condicional em provas da Getúlio Vargas. Vamos para mais uma? Vamos lá. Todo atleta tem boa saúde. E aí? Todo atleta tem boa saúde. O que eu posso concluir com essa frase? Fala assim, Brian, nada? Pode sim. Quer ver? Ó? Como veja que você está trabalhando com duas características importantes. As pessoas que têm boa saúde, isso é muito legal, ó. As pessoas que têm boa saúde e as pessoas que são atletas. E eu posso garantir para você que todos aqueles que se julgam atletas moram dentro de um conjunto maior. O conjunto daqueles que têm boa saúde. Legal? O que eu posso concluir? Vamos lá? Se uma pessoa não é atleta, então ela não tem boa saúde? Mentira! Porque eu posso colocar pessoas que têm boa saúde, ó, e não necessariamente fazer parte do conjunto atleta. Segundo, se uma pessoa tem boa saúde, ela é atleta, olha para a nossa pessoa ali, ó. Ela tem boa saúde e não necessariamente ela é um atleta. Se a pessoa não tem uma boa saúde, opa, se a pessoa está fora do conjunto que boa saúde, então ela não é atleta. Exatamente. Se ela está fora do conjunto maior, ela não vai poder fazer parte do conjunto menor. Isso tem a ver com o uso dos quantificadores, o para todo
e aquele que é necessário, existe, né? Se uma pessoa está fora do conjunto maior, ela não pode fazer parte do conjunto menor. Legal? Vamos para mais uma? Vamos lá, ó. Essa aqui é um clássico, derruba todo mundo, até mesmo gente que conhece prova de raciocínio lógico, fica perdido nesse tipo de questão. Dá uma olhadinha no seu enunciado, ó. Ele diz: considere como verdadeiras as seguintes afirmativas. Se a lei A for aprovada, então B não será aprovada. Se a lei C não for aprovada, então a B será aprovada. Se a lei A não for aprovada, então a lei C será aprovada. A partir dessas afirmativas, qual delas é correta? Vamos lá? Seguinte, ó. Nesse problema, ele está trazendo para você 3 leis. As 3 leis são a lei A, B e C. Essa questão é uma questão de aplicação de tabela verdade. A tabela verdade é aquela história de ver todos os valores lógicos possíveis. Muito fácil, ó. As 3 leis podem ser as 3 aprovadas e as 3 não aprovadas, passando por misturas. Por exemplo, só uma será aprovada, ou só outra será aprovada, ou 2 serem aprovadas e uma não. Veja, no uso de tabela verdade com 3 proposições, a regra que eu falo para você é a seguinte, ó. Marque 4 verdadeiros, 4 falsos. Depois, 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E por último, verdadeiro, falso, intercalado. Assim, ó. Desse jeito, você consegue desde as 3 verdades até as 3 falsidades, passando por todos os valores. Só que essa questão vai passar por um ajuste aqui. Ó, veja, a lei A, coloque que ela pode ser aprovada 4 vezes, ó. Aprovada, aprovada, aprovada. E depois ela pode ser não aprovada 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Que seria o equivalente aos 4 verdadeiros e os 4 falsos. Agora 2, 2, ó. Aprovou, aprovou, não aprovou, não aprovou. Depois, aprovou, aprovou, fechando com não aprovou, não aprovou. E agora verdadeiro, falso intercalado, ó. Aprova, não aprova, aprova, não aprova, aprova, não aprova e por último, aprova, não aprova. Show, chique. Note, aqui estão todas as opções, desde as 3 aprovadas até as 3 não aprovadas. Por último, agora vamos lá no enunciado. Lembre-se, um condicional, aquele CP então, que ele só é falso se... Quando que um condicional é falso? Premissa verdadeira e tese falsa. Essa é a teoria do problema. Então, um condicional só é falso. Ou seja, essas frases aqui, ó, elas só serão falsas se a premissa for verdadeira e a tese falsa. Vem cá que eu te mostro, ó. A lei ser aprovada é verdadeiro e a lei B não ser aprovada tem que ser falso. Ô, mas peraí, a lei B não ser aprovada ser falso significa que a lei ser aprovada é verdadeiro. Legal? Ou seja, se eu tenho que manter isso e negar isso, então está fora da pauta. Olha lá, se eu tenho que manter uma e negar a segunda, está fora da nossa pauta, então, a lei A e B serão aprovadas. Se as duas forem aprovadas, está fora. Então vem cá, vamos riscar agora, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ó. Nós vamos riscar aquelas aonde A e B aprovadas. Então, do ponto de vista lógico, é falso A e B ser aprovados simultaneamente. Não entendeu? Vamos para mais uma, ó. A lei C não for aprovada, ó. Isso aqui é verdadeiro. A lei C não for aprovada é verdadeiro.
e a tese é falsa. A lei B ser aprovada é falso. Então, note, eu tenho que deixar verdadeiro o C não aprovado, só que é falso o B ser aprovado. Espera aí. Então, é falso que o B será aprovado. Então, eu tenho que riscar agora tanto quanto o C e o B não aprovados. Perfeito? Então, vamos riscar aqui, ó. B e C não aprovados. Do ponto de vista lógico, não pode, ó. B e C não aprovados aqui. B e C não aprovados aqui também é falso. E é isso. Legal. A última agora, hein? Ele diz assim, ó. A lei A não aprovada, ó, isso aqui vai ser mantido. E a lei C aprovada, que isso vai ser negado. Então, A e C não aprovados. Legal? A e C não aprovados. Vamos lá? A e C não aprovados. Aqui, ó. A e C não aprovados está fora. Tem mais alguma A e C não aprovados? Não. Perfeito. Então, nós tínhamos 8 possibilidades. Dessas 8, a nossa lógica riscou 5. E ainda restaram 3. Olha lá, ó. As linhas que a gente fez são 5 e ainda restaram 3. Restou a possibilidade do A ser aprovado, o B não ser aprovado e o C ser aprovado. Restou ainda do A não ser aprovado, o B ser aprovado e o C ser aprovado. E também o A não aprovado, o B não aprovado, mas o C aprovado. Tá vendo? Restaram-se 3 possibilidades. O que eu posso garantir? Posso garantir que vai aprovar o A ou não aprovar? Não dá. Posso garantir que será aprovado ou não aprovado o B? Também não. Posso garantir que o C será aprovado ou não? E aí? O C, aprovado, aprovado, aprovado. Ou seja, em todos os casos que ainda restam, o C será aprovado. Então a resposta correta aparece aqui na letra E. Legal? Essa é uma questão muito importante de lógica que revisa condicional a ideia da lógica de argumentação e de tirar uma conclusão com base em argumentos aí. Legal? Sendo assim, eu fecho minha participação por aqui, agradecendo o tempo que você permaneceu junto com a gente, agradecendo pela paciência e pela confiança em nosso trabalho. Desejo uma ótima prova para você, que Deus abençoe sua vida sempre. Precisando de concurso? Conte com a gente. Conte com a prova concurso, estaremos sempre aqui, tá certo? Para oferecer a melhor preparação, ok? Uma ótima prova, muita tranquilidade e muita calma. Se concentre no estudo que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, legal? Um bom estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.